Hello guys! Teacher G, aula de hoje a pedido da Maria Fernanda, foi aluna minha do intensivo e tá lá na Austrália e ela me mandou, Teacher, por que tem hora que eu uso does, tem hora que eu uso is, eu confundo um pouco, então vamos dar uma olhadinha. Por que usar o does e não is? Muitas vezes eu percebo que a sentença, a frase que o falante do idioma está falando, né? É para usar o does e ele coloca um is lá na frase. E aí confunde um pouquinho. Então, por que usar o does e não o is? Vamos conhecer um pouquinho, a gente vai passar um pouquinho pelos dois, mas o nosso foco principal vai ser o does, tudo bem? Então, para a gente começar entendendo, o does e o is, os dois são usados para ele, ela, quando eu uso aquele it, que às vezes nem tem tradução, né? Ou qualquer singular. Então, ele, he, ela, she, o it, que na maioria das vezes nem tradução tem, ou para qualquer singular. Se você quiser saber mais sobre o it, tem vários vídeos lá no YouTube falando sobre isso, porque ele gera também bastante confusão, tá? Bom, então vamos entender o que é o does, o que é o is, quando eu uso um, quando eu uso outro. Lembrando que o nosso foco aqui é o does, porque tem hora que a gente usa ele, não o is, como as pessoas acabam achando que deveriam usar, tá? Eu vou começar explicando um pouquinho deles na forma de pergunta, quando eu faço sentenças no inglês, fazendo perguntas, e aí, às vezes pode ser o does, às vezes pode ser o is, quando é um, quando é outro, e aí começa a confusão, né? Então vamos conhecer lá um pouquinho mais sobre o does. Guys, quando eu uso o does no inglês? Toda vez que eu quero fazer uma pergunta direta, e essa pergunta eu estou usando para ele, ela, singular ou it, e está no presente. Então, eu vou fazer uma pergunta direta, está no presente, e eu estou me referindo a ele, ela, singular, eu vou precisar do does. Vamos conhecer como é que isso vai ficar na prática. Por exemplo, quem são essas perguntas diretas, né? Olha o exemplo que eu coloquei aqui para você, ó. Ele trabalha aqui? Eu tenho ali o ele, lembra que eu falei que eu vou usar para ele, ela, né? O verbo trabalhar, já direto, e depois o restante da frase. Ele trabalha aqui? Isso é uma pergunta direta. Eu tenho ele, o ela ou o singular e já em seguida um verbo, né? Por exemplo, ele trabalha aqui? Perguntas diretas. Como é que fica isso no inglês? Toda vez que eu fizer esse tipo de pergunta, eu vou precisar do does, tá? Na minha pergunta. Então, por exemplo, does he work here? Ele trabalha aqui? Does he? A hora que eu junto e falo rápido, vai ficar does he, tudo bem? Does he work here? Ele trabalha aqui? Então, é uma pergunta direta. Eu estou usando ele, né? Que eu falei que o does eu uso para ele e ela. Está no presente, então eu preciso lá do does. Isso é uma pergunta direta no inglês. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Se eu quisesse perguntar onde ele trabalha? O que mudou agora, eu acrescentei o onde. Também é uma pergunta direta. Eu tenho ele, já tenho o verbo logo a seguir e está no presente, né? Onde ele trabalha? O onde é o where. Então, eu começo lá com o where e depois continuo a minha frase como eu fiz no exemplo anterior. Então, onde ele trabalha? Where does he work? Where does he work? Então, eu coloco where de onde. O does é uma pergunta direta, tá no presente, eu estou usando ele, então eu preciso dele aí na minha pergunta. Então, o does sempre vou utilizar perguntas diretas no presente e para ele, ela, singular, toda essa galera aí, ó. Tudo bem até aqui? Bom, se eu quisesse colocar o ela, mesma coisa, tá? Onde ela estuda? A gente já viu que onde é where. O ela é she. Como é que ficaria então essa sentença? Também uma pergunta direta, né? Já tenho ela e depois já vai para o verbo direto. Tá no presente também. Olha lá. Where does she agora? Agora não é mais o he, porque é ela. Onde ela estuda? Where does she study? Tudo bem? Continuo lá nas perguntas diretas, continuo lá no presente e tem ali o ela. Poderia ser o ele, poderia ser o it, poderia ser um singular. Nós vamos passar por todos esses exemplos para você entender melhor. Olha ali, ó. Eu costumo dizer que o it gera um pouco de confusão, porque muitas pessoas traduzem o it como ele, ela, isso. Mas você sabia que na maioria das vezes o it não tem nem tradução? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, uma aula falando sobre isso.
Na maioria das vezes, o it aparece na nossa frase, na nossa pergunta ou afirmativa, tanto faz, mas nem tradução ele tem. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para você, só para você ver como é que fica. Chove muito no Brasil? Esse tipo de pergunta aparece muito quando você está conversando com alguém que não é do Brasil. Seja você fazendo uma viagem internacional, seja alguém de outro país visitando o país, às vezes está na sua empresa, enfim. As pessoas, como sabem que o Brasil é um país tropical, é uma pergunta que normalmente aparece. Ah, como que é o clima no Brasil? Chove muito lá? Né? Com que frequência chove no Brasil? Olha essa pergunta. Chove muito no Brasil? Eu não tenho ninguém aí na pergunta, né? Eu não tenho ele, não tenho ela, não tenho nenhuma pessoa aí na pergunta. Nesse tipo de pergunta, nesse tipo de situação, o it vai aparecer aí. Porque no inglês eu não posso deixar tudo sozinho aí, tudo solto, tipo colocar o verbo chover, colocar o muito e deixar por isso mesmo. Não, no inglês eu preciso sempre ter alguém na minha frase ou na minha pergunta e o it entra aí. Você percebeu que o it não tem tradução aqui, mas eu preciso dele. Se você quiser saber mais sobre o it, mas como assim ele não tem tradução, teacher? Eu tenho várias aulas falando sobre isso, tá bom? Ó, então aqui, ó, chove muito no Brasil? Pergunta direta de novo, tá no presente de novo, e tem o it. Lembra que eu falei que o does eu vou usar para he, she, it, singular? Eu percebo, guys, que as pessoas chegam até mim e eles conhecem muito essa regra. Ah, eu uso para he, she, it. Só que eles não conseguem entender muito bem quem que é esse it, e aí fica meio vago. Então, it, ele vai aparecer sempre numa pergunta, numa afirmação, numa negação, tanto faz. Mas ele sempre aparece nessas frases no singular, que a gente fala no inglês, quando não tem ninguém. Sabe aquela situação assim, ó, faltou uma pessoa na frase, pode ter certeza que o it vai aparecer lá, né? Então, ó, chove muito no Brasil? Como é uma pergunta direta, tá no presente. Tá o it, eu vou precisar do does. Does it rain a lot no Brasil? Tá? Olha o it lá e o does, porque é uma pergunta direta. Tudo bem? Teacher, não entendi muito bem esse it aí, não. Tem mais aulas falando sobre isso lá no YouTube. E aqui, se você estiver assistindo pelo Instagram, também você vai encontrar, tá? Muito bem. Então, perguntas diretas. Coloco lá o does, tá no singular, tá no presente. Eu vou usar o does. Perguntas diretas, tá? Lembra que eu falei que eu também uso does para fazer perguntas para he, she, it e singular? Vamos dar um exemplo então com o singular. Se eu falo assim, ó, sua amiga estuda inglês? Minha frase está no plural ou no singular? Está no singular, né? Porque se fosse plural, teria que ser suas amigas. Então, aqui está no singular. Isso é o singular, tá bom? Qualquer coisa que for singular, tá bom? Seu carro corre muito? Singular também, tá? Sua empresa trabalha no Natal? Singular também. Então, tudo que for singular é a mesma situação, mesmo exemplo. Você só substitui, tira lá o sua amiga e coloca seu carro, sua empresa. Perguntas diretas de novo, tá no presente de novo, e eu tô usando agora no singular, porque também entra nessa situação. He, she, it e qualquer singular que você estiver usando, tá bom? Então, ó, sua amiga estuda inglês? Eu tenho lá sua amiga e o verbo já direto, estuda, né? Como é que vai ficar? Vamos colocar o does também nessa questão. Does your friend study English? Does your friend? Quem é o singular? Your friend, né? Então, se fosse aí, ó, plural, aí eu não uso does. O does eu vou usar para ele, ela, singular. Aquelas frases que não tem ninguém, que é o it, como a gente viu, né? Então, does your friend study English? Perguntas diretas. É dessa maneira que eu vou usar o does. Nessas situações eu uso does. Perguntas diretas, tá? Ele, ela, singular, sempre para esse mesmo grupo. Vocês perceberam que aqui a gente não está usando o you, é só para ele, ela, singular. Mantém esse mesmo grupo, tudo bem? É sempre para essa galera aí, tá? Eu posso usar o does também para eu negar, continuo no presente. O does eu só uso no presente, não uso para o passado, nem para o futuro. É sempre no presente, sempre para as mesmas pessoas, tá? Vamos ver um exemplo, então, como é que fica? Se eu quisesse falar o seguinte, guys, ele não trabalha aqui. Eu vou negar agora, continuo no presente, ó, sentenças diretas de novo, ele não e já o verbo.
ele não trabalha aqui, vou usar o does também para negar nessa situação. Vamos ver como é que fica ali, ó. He doesn't work here. Eu já coloquei o does not contraído, abreviado, porque na fala é o que mais a gente usa, tudo bem? Então, se eu tô no presente de novo, o mesmo grupo de pessoas ali, ó, ele, ela, singular, mesma situação, só que agora eu tô negando. Então, toda vez que eu nego direto assim, coloco ele e já nego com o verbo, ele não trabalha, ele não gosta, ele não faz, uso o does também, tá? Continuo usando o does aqui, só que agora eu estou negando. Então, he doesn't work here. Posso usar he does not? Posso. Fica errado? Não. Na fala, o mais usado é a maneira contraída, tudo bem? Então, se eu quiser negar no presente, eu estou usando ele. É uma negativa assim, ó, direta. Ele não trabalha aqui. He doesn't work here, ok? Vamos seguir então conhecendo mais exemplos. Se eu quiser trocar o ele por ela, mesma coisa. Ela não estuda aqui. Tô no presente, mesmo grupo ali, ó, ele, ela, singular, continua tudo na mesma. Tô negando, ela não estuda aqui. She doesn't study here. Também, posso usar does not, mas na fala, doesn't é o que você vai mais encontrar, é o que é mais usado. She doesn't study here, tá? Então, tô negando direto, continuei no presente, continuei com ela, ou ele, ou singular, sempre a mesma situação. Você vai perceber que não vai ter tanta variação assim, tá? Olha ali, ó. Vamos lembrar como é que ficou it, naquelas sentenças que não tem ninguém no inglês, eu preciso do it? Se alguém me perguntou, chove muito no Brasil? Eu falo, não chove muito no Brasil. Por exemplo, você quer dizer isso, não chove muito no Brasil. Vou negar com does novamente, né? Continuo no presente, só que agora, como a minha frase não tem ninguém, o it vai aparecer lá, porque no inglês eu não posso deixar assim o verbo sozinho, vamos dizer, sem ninguém, tá? Então, o it entra aí. Ele funciona como o nosso sujeito na frase, tá bom? It doesn't rain a lot in Brazil, tá? Então, não chove. Eu não posso começar direto lá, not rain, ou doesn't rain. Eu preciso colocar o it. It doesn't rain a lot in Brazil. Tudo bem, guys? Então, o does eu uso sempre no presente, para ele, ela, singular, para o it. E sempre assim, sentenças diretas. Se for pergunta, pergunta direta. Negando, direto também, tá? Então, eu uso ele ou para perguntar ou para negar. São as duas situações, só que eu uso does. Ou para pergunta ou para negativa, igual a gente está vendo aqui. Para afirmar, teacher, eu preciso do does? Não preciso dele, tudo bem? Ó, vamos ver um exemplo negando com singular. Minha amiga não estuda inglês. Lembra lá que eu falei que eu uso does para singular também. Minha amiga não estuda inglês. Mesma coisa que a gente já estava fazendo com ele, com it. Olha lá como é que ficou. My friend doesn't study English. My friend é o singular. Se fosse plural, my friends, aí não uso does. Aí é outra coisa que nós vamos usar, que a gente pode ver isso numa outra aula, tá bom? Então, my friend doesn't study English. Minha amiga não estuda inglês. O does, singular, presente, sempre os mesmos critérios, tá? Não tem variação aqui não. Eu só estou mudando o exemplo. Se fosse ele, ela, se fosse o it, seria sempre o doesn't aí também. Estou negando direto agora no presente, ele, ela, singular ou it, tá bom? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então? Qual que é a diferença do is, teacher? Ok, entendi o does. Direto, perguntas diretas. Ele trabalha? Vou usar o does. Né? Negativas diretas lá no presente. Ele não trabalha? Também uso o does. O que acontece agora com o is? Né? Por que as pessoas fazem confusão? O is eu vou usar para o mesmo grupo de pessoas. Que grupo é esse? Ele, he, ela, she. O it pode ser ele, ela, ou na maioria das vezes nem tradução tem. Ou qualquer singular. Meu amigo, minha amiga, meu carro, minha mãe, meu trabalho, tudo isso é singular. Entra tudo aqui também. Então, is eu uso para o mesmo grupo de pessoas que eu uso does. Tudo bem até aqui? Então, é o mesmo grupo de pessoas, só que em situações agora um pouco diferentes. O is também eu uso para o presente. O does eu uso para o presente? Sim. O is eu uso para o presente? Sim.
O does eu uso para he, she, it, singular? Sim. O is também, he, she, it, singular. Mesmo grupo de pessoa, mesmo tempo, tá? Qual que é a diferença então agora, guys? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou focar aqui com vocês o is para fazer perguntas, que é onde as pessoas confundem. Não sabe se pergunta com does, se pergunta com is. Então, eu vou focar o is aqui nas interrogativas para fazer perguntas, porque eu posso usar ele negando, posso usar ele afirmando também, mas o foco aqui vai ser pergunta, porque é aí que confunde. Na hora de perguntar, ele trabalha? Ai, teacher, eu não sei se eu uso isso, eu uso does. Lembra lá que o does a gente já viu que é sempre perguntas diretas, tá? O is. O que mudou agora, guys? Quando eu uso is para perguntar no inglês? Ó, o is é o verbo ser e estar. Então, o que é importante a gente entender agora? Toda vez que eu faço uma pergunta no presente, para ele, ela, toda essa galera aí que a gente já estava vendo, e tem o ser estar na minha frase, o is vai aparecer lá. Por exemplo, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Olha na pergunta. Ele está trabalhando aqui? Perceberam que agora tem o está na minha pergunta? Eu vou precisar do is. Então, quem é o is? Eu vou usar para fazer perguntas no ser e estar, tá? Toda vez que aparecer o ser e estar e eu vou usar ele, ela, eu vou precisar do is. Olha no exemplo lá, ó. Ele está trabalhando aqui? Is working here? Is working here? Tá? Perceberam que agora entrou um ing lá no meu verbo? Ele está trabalhando aqui? Is he working here? Is working here? Então, perguntas. Continuei lá no presente, só que agora entrou ser e estar. Ele, ela, singular, sempre para a mesma situação, só que ser e estar. Essa é a diferença do is com does. Vamos ver mais um exemplo. Se eu quisesse perguntar assim, ó, ele é feliz? Olha o ela de novo. Lembra que eu falei que o is é o ser e estar? Uso para o presente, ele, ela, sempre a mesma circunstância. Só que tem o ser estar agora. Ele é feliz? Tá? Como é que vai ficar isso? A gente já sabe que o is é o é. Vamos passar para o inglês e vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Is he happy? Ele é feliz? Is he happy? Quando eu falo rápido, tá, guys? O is com he, o som do H acaba sumindo. Então, ao invés de eu falar is he happy, fica até difícil falar assim, né? Eu junto o is com he, vai sair is he happy? Ser e estar. Então, quem é o is, guys? Ser e estar na minha pergunta. Ele é, ele está, minha amiga é, minha amiga está, porque eu vou usar sempre para o mesmo grupo. Ele, ela, it, qualquer singular, presente também. Então, são as mesmas circunstâncias. O que muda é que agora eu tenho o ser estar aí na minha frase, tá? Olha ali, ó. Ele é feliz. Agora eu não estou mais perguntando, eu só estou afirmando. Eu vou dar uma passada aqui com vocês para vocês entenderem como é que funciona. Até então, a gente estava fazendo pergunta. Is he happy? Quando eu pergunto no inglês, eu preciso inverter, né? Eu falo is he? Ele é feliz? Eu começo com is. No inglês, toda vez que eu faço uma pergunta em inglês, tem essa inversão. Aqui, olha, eu estou afirmando. Ele é feliz. Ah, ele é muito feliz. Então, eu faço só afirmando mesmo. He is happy. O is vai ficar no mesmo lugar como fica no português, tá? Perceberam que aqui tem o ser estar, né? Olha o é ali. Então, o is vai aparecer. Lembrando que eu vou usar para ele, ela, toda essa galera aí que a gente tem visto desde o começo da aula, né? O mesmo grupo. He, she, it, singular, ele, ela, o it, e, singular, tá? Guys, se eu tivesse que negar com is, mesma coisa. Eu posso acrescentar o not ou eu posso usar da forma contraída. Lembra que eu falei para vocês que na fala, a forma contraída sempre é a mais utilizada no inglês. Se de repente você estiver escrevendo um e-mail, né, algo um pouco mais formal ou mais você está escrevendo algo em inglês, aí você opte por não usar a forma contraída. Aí você escreve mesmo is not, por exemplo, tá? Então, ó, ele não é feliz. He isn't happy. Ou he is not happy, tá? Então, o is é o ser estar da minha frase, da minha pergunta, da minha sentença, tá? Essa é a diferença entre o does e o is. Então, vamos
juntar todas essas informações. Por que usar o does e não is? O does eu vou usar sempre para perguntas diretas, tá? O que são essas perguntas diretas mesmo, teacher? Eu uso lá a pessoa, vamos imaginar que é o ele que eu quero usar, e já o verbo logo a seguir. Ele trabalha, ele estuda, o que ele faz, o que ele gosta, ele fala inglês? Ele mora aqui? Onde ele mora? Né? Ele gosta de você? Diretão assim, tá? Eu vou usar o does, sempre no presente e para essa galera aí, ó. Ele, ela, singular. Minha mãe, sua mãe trabalha aqui? Vamos usar o sua, né, para fazer pergunta, é o que mais a gente usa. Onde sua mãe trabalha? O que seu pai faz? Né? Onde seu filho estuda? Todos esses tipos de perguntas. Eu vou usar o does, porque está no presente, né? São perguntas diretas, eu uso o does. Essa é a função do does, perguntas diretas, sem o ser estar agora, né? Não tem o ser estar. Olha, coloquei até alguns exemplos para você. Vai montando depois essas perguntas falando, não vai ficar escrevendo não, tá? Se você quer desenvolver a sua fala, olha lá, ó, ele trabalha. Então, como é que eu falaria isso no inglês, né? Faça essa pergunta. Fala em voz alta. Ele trabalha? Onde ele mora? O que ele faz? Eu vou usar o does em todos esses exemplos, porque são perguntas diretas, tudo bem? Se eu tivesse que usar o is, né? Qual que é a diferença do is? Só para a gente fechar esse resumo aí. Ser e estar. Como o meu foco é o does, eu deixei o resuminho do does aqui para vocês. Mas se fosse o is, o que ia mudar mesmo, teacher? Ser e estar. Então, teria que ser, ele está trabalhando? Onde ele está agora, tá? Então, is, ser e estar. O does, perguntas diretas. O que as pessoas confundem? Eu não preciso colocar o is, a minha pergunta é só com o does, e às vezes o is aparece lá meio de intruso, tá? Então, does, perguntas diretas no presente, para ele, ela, singular e todos esses exemplos que nós vimos. Vai elaborando perguntas. Uma dica que eu dou para você ir praticando o does, quando eu uso does, pega um papel ou seu bloco de notas do celular, coloque lá, ó, 5 exemplos no português. Anote 5 perguntas em português que quando você falar no inglês, você precisaria do does. Por exemplo, ó, já dei 3 exemplos aqui para você. Complete com mais 2, né? O que ele faz? O que ele gosta de fazer? Né? Onde ele vai? Que horas ele acorda? Perguntas assim, ó, diretas. Escreva 5 exemplos, tá? E aí você vai fazendo uma a uma falando, passando para o inglês, só que falando. E aí, depois você pode aumentando os seus exemplos, ou você pode fazer com alguns exemplos com o ser estar para você ver a diferença, tá? Mas continue praticando, é só desta forma, só praticando, que você vai internalizando tudo isso, consolidando e gradativamente isso vai aparecendo na sua fala. Guys, ficou com dúvida? Não entendi? Teacher, tem alguma coisa aqui que você falou que eu não entendi? Deixa aí nos comentários sua dúvida e eu respondo para você, tudo bem? Guys, thank you. Bye bye. See you.